Olá, Linete. Olá, Filipe. Olá, Linete. Olha, doutora Linete Rosário, já estivemos aqui mais que uma vez, já falámos de férias emocionais, eu gostava, mas agora temos mentalidade de sucesso. Sempre ouvimos dizer que um sorriso nos lábios e uma mentalidade e um discurso positivo nos ajudam a ter uma vida melhor. Mas isto da mentalidade de sucesso é capaz de ter outros segredos. Quais são? Earl Nightingale diz que fala muito sobre sucesso e ele define um sucesso é a realização progressiva de objetivos traçados. E essa é quando nós começamos a criar esses recursos. E não só, para nós termos essas realizações progressivas, nós temos que ter uma mentalidade que nos atrai esses momentos de realizações. Porque muitas pessoas desistem muito ao princípio, quando as coisas não dão certo. E uma pessoa que tem mentalidade de sucesso não quer dizer que elas não tenham fracassos, mas sim que elas tenham persistência em o que faz. Cais. Um dia has de conseguir levantar-te e ficar de pé. Não. Só cair sem saber não aprendemos nada. Temos que perceber a mentalidade de sucesso, vem mesmo para colmatar isto, para percebermos por que caímos, e quando caímos sabemos, olha, eu caí, está tudo bem. O que é que eu posso fazer daqui para frente? O que é que eu aprendi? São algumas perguntas que nós começamos a fazer para nós mesmos. O que é que eu aprendi com isso? Onde posso recorrer a essas perguntas, essas informações? Ou a ajuda? E muitas pessoas recusam. Não sei, a sociedade criou um sistema em que pedir ajuda é um sinal de humilhação. De fraqueza. Mas pedir ajuda é sinal que você se conhece a si próprio. E hoje eu venho falar-vos isso, que é assim... Pedir ajuda é um autoconhecimento, conhecer que você não pode ir até lá, você precisa de alguém para ajudá-lo. E nós somos seres sociais, e sendo seres sociais, nós precisamos sempre um do outro. Lembre-se que nós temos 5 dedos numa mão e 5 na outra mão. E nós nunca, quem não tem uma mão e não tem esses dedos, precisam sempre dele, vai precisar sempre de algum recurso. E nós, seres humanos, também somos assim. Veja esse exemplo. E as pessoas desistem, mas... de facto, pensando bem, as pessoas desistem muito facilmente muitas vezes, e quando nós vemos os casos de sucesso de outras vezes até dizem, como é que aquele rapaz, aquela rapariga conseguiu? Pois. Se calhar tiveram mais vontade. Olha. Às vezes não é de esconder, não, às vezes acontece, as pessoas têm oportunidades que outras não têm. Que outras não têm, isso acontece, mas muitas vezes é à custa de trabalho e não de sorte. Sim. Não é só oportunidades que as pessoas, porque o Dr. Leir Ribeiro diz que sorte não existe. Existe preparação para as oportunidades que surgem. Você, quando se prepara, sempre tem uma perspectiva. Uma das coisas de mentalidade de sucesso tem que perceber o que é que quer claramente. O objetivo, ter um objetivo claro, tem um propósito por trás disto tudo. Ajuda muito com que nós, mesmo que caiamos, não desistimos porque nós sabemos o que nós queremos. Chegar ao topo da montanha, e nós sabemos que temos de ultrapassar muitos desafios. Muitos desafios. Quais são esses desafios, os principais? Pois, primeiro desafio é saber comunicar corretamente o que quer. E comunicar também para a sua mente, comunicar para si próprio. Diz que nós temos 2 vozes, né? Uma mais concreta, que é a parte do lado esquerdo, uma mais visual, mais real, mais abstrata, criativa, que é a parte direita, né? O cérebro direito, que mencionamos que é a parte emocional. E temos que saber comunicar diretamente com ele, para que, quando eles os dois estão em sintonia, permite-nos estar mais calmo e criar, só em momentos mais calmos, onde sentimos seguro, é que a criatividade, o nosso cérebro. O Albert Einstein só descobriu a teoria de relatividade quando ele estava a descansar embaixo de uma macieira. Então, isso implica que nós, com essa tensão, viver sempre em ansiedade, achar que tem que fazer isso, não parar. Eu sou ansioso, não faz mal. Depois um dia eu vejo isto, não vai ajudar nada, porque agora está a fazer tudo que é concreto, mas criar não estará a criar nada, principalmente a destruir o seu maior ativo, que é o mais importante. Comunicar com os outros e comunicar principalmente internamente. Internamente, sim, tem um controle interno de comunicação. E a seguir é trabalhar essa crença limitante, essa comunicação. Será que essa comunicação que eu estou a ter comigo, ela é boa, ela me ajuda, ela me prejudica? Ela tem mais a ver com o outro, responsabiliza mais os outros do que a mim, porque nós não assumimos 100% responsável por nossos atos e atribuímos sempre a responsabilidade aos outros.
será que eu tenho controle nela? E essas crenças limitantes, por exemplo, eu quero ser rica, quero ser bem-sucedida e quero ter sempre sucesso. Então, eu tenho raiva de quem também tem sucesso ou eu tento espelhar-me nelas e procurar saber o que elas fizeram, como fizeram para aprender? Trabalhar essas crenças limitantes ajuda-nos muito. Mas também pode acontecer o contrário. Deste o exemplo de responsabilizar os outros e aquelas pessoas que constantemente pensam, eu não sou capaz. Será que têm ali dúvidas sobre si mesmos? Isso não será mais difícil de ultrapassar? Pois, essa também será porque também foi uma imposição imposta às vezes pela criação. Nós, encarregados de educação, os pais, e depende de pessoas que cuidou de nós quando nós éramos pequenos, diz que desde que nascemos até os 6, 8 anos de idade, por exemplo, o máximo, nós temos uma mente aberta, como se fosse um copo vazio, em que tudo que vem cabe lá. E nós acreditamos em tudo. E muitas vezes são palavras que foram ditas, na altura pareceu não foram tão relevantes, mas à medida que vamos crescer tomando consciência, quando as coisas começam a dar errado, nós começamos a ter aquelas vozes, vêm com aquela comunicação, daí que eu falo que crença limitante, e ter atenção que é que uma voz, e a nossa voz interior, a esquerda fala para a direita, do cérebro direito fala para o cérebro esquerdo, para que possamos saber comunicar. E quando isso acontece é porque temos um padrão limitante e esse padrão pode ser uns traumas que construíram na nossa mente. Como psicólogo ou terapeuta, existe para poder ajudar a desbloquear essa mente através de terapia TCC, né? Cognitiva comportamental ou constelação sistêmica familiar. Existem várias técnicas que podemos usar também. Até na neurociência também existe algumas. O que é que nos falta para termos então para chegarmos a uma mentalidade de sucesso assim em pleno? Olha, primeiro no livro Inteligência Emocional 2.0 de Travis Bradbury, e eu vou ler aqui o nome, né? Travis Bradbury e Johnny Greaves. Que nomes complicados. Johnny Greaves, em 2017, ele diz que não é o que nós temos, ou não é o conhecimento que nós temos. Muitos professores universitários e muitas pessoas de conhecimento de alto padrão de vida, com melhor conhecimento, não só com boa honestidade, e são boas pessoas, mas elas não conseguem, elas moram endividadas. Enquanto as pessoas, mesmo com pouca escolaridade, conseguem viver a vida que vale a pena, e não só, como diz Matheus Seligman, mas também elas conseguem sustentar a máquina do Estado, ou seja, elas conseguem ter o sucesso e viver uma vida que elas querem. Por quê? Porque elas têm a inteligência emocional, conhecer-se a si próprio, saber qual é a sua voz interior, como comunicar-se, saber a gestão social, como lidar na sociedade, como lidar com as pessoas. Muitas pessoas muitos professores, por exemplo, na faculdade, sabem dar muitas aulas, mas já falam com os outros, às vezes até falam com o filho, com a mulher em casa. E muitas sociedades nós agora não tem jeito nenhum. Na escola, e mesmo em várias instituições, e agora com o confinamento e tudo, as entidades patronais não têm jeito nenhum, já que eles sentem que têm dinheiro, têm poder. E um dia não valorizam o maior recurso, o capital humano. O maior recurso é o capital humano. Então, investir nas pessoas, investir nele, relacionar, somos seres sociais. Essas são as capacidades que as pessoas, mesmo elas não tendo muita escolaridade, elas desenvolvem. Saber lidar com o outro, porque nós vamos lidar com o outro, vamos fazer... Tudo é uma troca. Vamos vender, vamos fazer isso. Tudo é uma troca, mas a ideia que eu tenho agora com o desenvolvimento de redes sociais, a possibilidade de trabalhar em casa, cada vez mais, não sei se concordas, se cria aqui o culto do individualismo, ou não? Eu não acho isso, porque eu estou em Portugal, muitos dos grupos que eu conheci hoje, eu antes de conhecê-lo aqui em Portugal, conheci no Brasil. E nós interagimos, comunicamos, conversamos, trocamos informações, compro curso no Brasil, compro curso em outros sítios, através de muitos colegas lá, e nunca conheci a pessoa fisicamente. Isso depende da credibilidade, da forma como nós começamos a amizade. E esse também pode ser outro podcast, outro vídeo fazer, que podemos falar como relacionar com pessoas, tipo de pessoas que gostaríamos de estar, porque na nossa construção da amizade tem que ser desde o princípio, de uma forma consciente, quem nós queremos ter ao nosso lado. Podemos ir para uma sala que tem 100 pessoas. Essas pessoas falam coisas que me motivam, que interessam. Não quero só dar mão no ombro e dizer que está tudo bem, mostrar que é tudo bem, para que eu me sinta contente, satisfeito. Mas sim, são pessoas que eu sinto que me faz rir, que me transmite segurança. Não é segurança porque eu sou inseguro, mas que fala coisas que fazem sentido para mim também, mesmo que eu não esteja totalmente de agrado ou de acordo com a situação em si. Ok, vou passar a pensar nisso de outra maneira. Eu sou adepto do contacto com as pessoas, gosto muito mais.
O que é que... Ora bem, conhecermos a nós próprios, já falaste, há algo que nos tenha passado relativamente a essa questão? Eu vou aqui falar de um estudo que diz sobre emoções positivas. Diz assim, segundo Cassiopo e Bertson, 1992, ele diz que tanto é contraintuitivo quanto pode parecer felicidade e infelicidade. Não estão no mesmo contínuo. O afeto positivo não é o oposto do afeto negativo. Nenhum nem é oposto do outro, temos que saber usá-lo. E livrar-se da raiva, do medo, da depressão, não levará automaticamente à paz, ao amor, à alegria. Temos que saber como lidá-lo. Então, para que nós começamos a ter essa paz, por exemplo, as pessoas têm trauma, sofrem várias coisas, como dizem, não acredito, não consigo. As pessoas realmente têm aquelas vozes que lhes tiram a força. Então, é agradecer essa voz, não ter medo dessa voz, não ter medo dessas emoções, permitir sentir essas emoções, agradecer por tudo que consegui fazer para chegar até aqui, por exemplo, eu aos 40 ou aos 50 anos, o que eu fiz? Para eu estar aqui, alguma coisa eu fiz que deu certo. Então, agradecer nisto, pensar que pode conseguir sim, é um caminho, e procurar recursos que possa ajudá-lo a desenvolver essas capacidades ou a desbloquear esses traumas, essas crenças, para poder fazer diferença. E só assim poderá sentir que vale a pena. E como diz o Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, eu não vi a melhor maneira agora de terminarmos este pedacinho de conversa, que foi muito, muito agradável. Linete, olha, espero que possamos voltar a falar sobre férias emocionais, sobre mentalidade de sucesso, porque cada vez que falo contigo aprendo alguma coisa e penso que tenho que aproveitar alguma das tuas dicas. Obrigada. Nada, Graciela. E fico feliz em poder partilhar isso e saber que gosta e está a sentir que faz diferença na sua vida. Faz na minha e fará de muito mais gente. Também já fez na minha. Tenho a certeza. Muito obrigado, Linete. Doutora Linete Rosário, fica para outra oportunidade, mais uma pequena conversa.